Tem um reforço na educação. O presidente Lula lançou nesta segunda-feira a lei que institui o programa Escola em Tempo Integral, que prevê 4 bilhões de reais de investimento para ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica em 2023. A meta é alcançar até 2026 cerca de 3 milhões e 200 mil matrículas. Milhares de cearenses serão beneficiados. Além do ministro Camilo Santana, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, estava presente no ato que lançou o projeto. Ele destacou a parceria com o governo federal para garantir a educação em tempo integral em 100% das escolas cearenses até o final de 2026. Nós já estamos com praticamente 200 mil alunos e esse ano nós já tivemos um significativo de jovens matriculados também na escola em tempo integral. Assim que assumi em janeiro, nós passamos de 60% para 70% das escolas em tempo integral no estado do Ceará. Então, e daqui para frente, todos os nossos alunos novos do tempo integral passarão a ter esse complemento do governo federal. Como nós queremos chegar em 100%, quanto mais a gente crescer com a nossa escola em tempo integral, mais ajuda nós receberemos do governo federal. Então é trabalhar muito, trabalhar mais, para avançar a escola em tempo integral do Ceará. Então hoje é só um dia de agradecimento ao presidente Lula e de estar de mãos dadas para fazer a escola em tempo integral ser uma realidade para todos os nossos jovens do Ceará e do Brasil. Coordenado pelo Ministério da Educação, o programa Escola em Tempo Integral é um mecanismo federal de fomento financeiro e assistência técnica à expansão das matrículas nas redes estaduais, municipais e distrital. A adesão ao programa pelas secretarias é opcional. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o ensino em tempo integral garante uma série de benefícios. Camilo citou a maior chance de ingresso nas universidades, a maior taxa de ocupação no mercado e expectativa de remuneração, a redução dos índices de violência na juventude e a redução da evasão, abandono e reprovação escolar. Camilo destacou ainda a importância das parcerias entre o governo federal e os estados e municípios para ampliação do número de beneficiários com tempo integral. O ministro garantiu que em 2023 serão quase 2 bilhões de reais a serem transferidos aos estados e municípios. Dizer que nós não acreditamos em nenhuma política pública no ensino básico que não seja construída com estados e municípios. Até porque, lembrando que quem executa a política na ponta não é o Ministério. Então o Ministério precisa ser o grande coordenador, o grande elaborador, com os entes federados. A previsão de recursos seria 4 bilhões para essa meta de 1 milhão de novas matrículas. Inclusive já está garantido, 50% já está garantido no orçamento deste ano. Então o MEC vai disponibilizar desses 4 bilhões, 2 bilhões já esse ano, para antecipar o planejamento de cada estado e cada município, porque é importante dizer que ao longo dos últimos anos, cada estado traçou uma estratégia. A sanção da lei que cria o programa de escola em tempo integral é considerada. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O ensino público do país entra em uma nova fase com uma ideia que ganhou projeção no Ceará e agora é uma das principais plataformas do Ministério da Educação. A escola em tempo integral terá investimentos de 4 bilhões de reais com o desafio de ampliar em até 2026 o número de alunos em 3 milhões e 200 mil beneficiários dentro desse sistema de ensino. O presidente Lula sancionou nesta segunda-feira o projeto que cria o programa de escola em tempo integral. E o repórter Carlos Alberto traz agora mais informações. O ensino em tempo integral, um dos maiores avanços da educação pública do Ceará nos últimos 10 anos, se transformou nesta segunda-feira na principal aposta do governo federal para melhorar a qualidade das escolas municipais e estaduais em todo o Brasil. O presidente Lula, ao sancionar a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, aprovada em julho pelo Congresso Nacional, criticou, ao lado do ministro Camilo Santana, que enxerga os investimentos em educação como gastos e disse que investir no ensino da população é o melhor que qualquer político pode fazer. A meta é ousada.
O plano tem uma projeção para o Brasil alcançar, até 2026, um total de 3.200.000 matrículas no ensino em tempo integral na educação básica. Ou seja, o desafio é atingir todos os alunos da educação infantil, ensino fundamental e também o ensino médio. O programa será financiado pelo governo federal por meio do MEC, Ministério da Educação, e terá investimentos de 4 bilhões. O ministro Camilo Santana já começou a mobilização com os governadores e os prefeitos para estados e municípios se integrarem ao projeto de transformação das escolas públicas e melhoria do aprendizado por meio do ensino em tempo integral. Durante a solenidade de sanção da lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, o presidente Lula não poupou elogios ao ministro Camilo Santana pelas ações exitosas que projetaram o Ceará num cenário nacional da educação a partir da implantação do ensino em tempo integral. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A cifra é expressiva, jornalista Beto Almeida, 4 bilhões de reais para atrair, em parceria do governo federal com os governos estaduais e municipais, pelo menos 3.200.000 alunos para o ensino integral até 2026. Uma meta ousada, mas para quem conhece o que foi feito no Ceará e diante de tantos recursos disponibilizados pelo governo federal, é possível que o ministro da Educação, Camilo Santana, consiga acelerar esse projeto tão importante para a melhoria da qualidade do ensino, do aprendizado e principalmente da formação de alunos, dos alunos da rede pública de ensino em todo o Brasil. Jornalista Beto Almeida, o ministro da Educação Camilo Santana, ganha uma projeção que o coloca com o pé em todos os 5.568 municípios brasileiros. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Pois é, Luciano, olha só, a gente tem aqui essa boa notícia que a gente já comentou, inclusive, anteriormente, sobre a questão da escola de ensino de tempo integral, e aí tem agora um grande desafio, porque o momento ontem foi de festa. O momento ontem realmente merecia essa festa, que é a sanção da lei que oficialmente cria o ensino de tempo integral pelo MEC, Ministério da Educação, e pelo governo federal. Então, vamos pensar agora daqui por diante. O que precisa? Quais são as metas? O que prefeituras, o que os governos estaduais precisam fazer para tornar realidade essa projeção de colocar em ensino integral mais 3.200.000 alunos em matrículas em todo o país, inclusive aqui no estado do Ceará? Para início de conversa, precisa que os prefeitos façam seus cadastros agora junto ao MEC. Porque, na realidade, Luciano, quando se fala aqui na extensão da escola de ensino em tempo integral, isso significa mais despesa, mais recursos. É o aluno que vai ter que ficar, no mínimo, 7 horas em horário integral dentro de uma rede pública de escolar, um prédio público. Não é sobreposição, não. Você dizer assim, olha, ele já está com aquela hora a aula, vamos agora só somar aqui. Não, é o tempo corrido. Isso implica mudança, inclusive, na estrutura física da rede escolar, porque uma escola de tempo integral ele vai ter que ter banheiros suficientes, vai ter que ter cozinhas industriais, vai ter que ter armários para esses alunos, vai ter que ter um espaço de descanso para esses alunos. Em resumo, é uma escola que muda completamente no seu formato físico, na sua forma de atuação, inclusive na sua forma de inclusão deste aluno dentro da escola, porque ele precisa se sentir contemplado, incluído, acolhido dentro daquele ambiente escolar, onde ele vai ter aulas normais, como ele recebe num turno, e no contraturno vai ter atividades complementares que incluem inclusive atividades físicas, reforço escolar, enfim, tudo que a gente e qualquer pessoa que está preocupada com a boa educação quer, e os pais, imagine você, que querem. Então, mas isso significa dizer o seguinte, que os prefeitos e também os governos estaduais precisam assumir esse compromisso. Não é simplesmente porque agora se instituiu a lei que as prefeituras elas vão agora esperar de braços abertos que tudo cai. Elas têm que se preparar também, porque ainda tem muita escola pública, e aqui mesmo no estado do Ceará, Luciano, que não está adequada para oferecer nem aquele ensino de meio turno. Imagina ensino em tempo integral.
Essa semente, Beto Almeida, germinou bem no Ceará. Muita gente conhece. Graças a Deus, o Brasil realmente. inteiro tomou conhecimento, sabe da importância e desse êxito que é o programa de ensino em tempo integral implantado no Ceará, que avançou com o então governador Camilo Santana, que dá novos passos na administração do governador Eumano de Freitas e se transforma no verdadeiro DNA de Camilo Santana no Ministério da Educação. Ou seja, nós estamos partindo de uma realidade que a gente que já não conhece, se constrói, mas com base em ilusão e promessas, mas sim de ações concretas ações que se transformaram em realidade para milhares de estudantes do ensino público do estado do Ceará e que obtiveram melhoria da qualidade desse ensino, do aprendizado e principalmente da convivência, porque quando a gente fala em tempo integral, jornalista Beto Almeida, algumas pessoas ainda interpretam essa ação como a presença em tempo integral do estudante dentro da sala de aula. Não. Esses alunos dessas escolas em tempo integral passam a receber mais conteúdos, por isso um aprendizado maior, mas ao mesmo tempo ficam dentro da estrutura física das escolas, com atividades culturais, com atividades de leitura, com atividades físicas, com atividades na área ambiental, ou seja, um conjunto de projetos, um conjunto de ações que irá, sem dúvidas, contribuir para avanço na qualidade do ensino e especialmente do aprendizado. Essa é a grande conquista para a população mais pobre, para a população que precisa ter os seus filhos matriculados na escola pública do país. Tem uns dados aqui, Luzenor, do Plano Nacional de Educação, que eu fui coletar aqui. Esse plano, ele é de 2014. E aí diz o seguinte, que o país deveria ter até 2024, portanto até o ano que vem, ao menos 25% das matrículas em tempo integral e metade das escolas com essa oferta. O país alcançou no ano passado, em 2022, um total de 38.400.000 matrículas nas escolas públicas de educação básica. O atendimento da meta do PNE, portanto, é praticamente impossível nesse prazo, né? Se a gente observar aqui. Então, o novo programa do MEC, esse que está sendo lançado, tanto prevê que as redes de ensino direcionem a criação de vaga nas etapas para a busca desses parâmetros. Isso significa dizer o seguinte, que as matrículas em tempo integral, elas têm crescido. Tem, tanto no ensino fundamental como também no ensino médio, mas o ritmo ainda está lento. Significa dizer que esse programa que foi lançado oficialmente instituído, virou lei a partir de ontem, ele agora tem esse desafio, de turbinar a oferta de vaga nas escolas de tempo integral, não apenas no ensino médio, porque o Ceará começou fazendo exatamente esse trabalho piloto do ensino médio. Precisa avançar, inclusive, nas escolas do ensino fundamental, que é aquele da primeira à nona série. Sem dúvidas, Beto, você me chama de otimista e aqui eu me coloco também no otimismo pela experiência que o Ceará vivenciou nessa realidade da educação. Então, nesse caso, com a sanção da lei que cria o projeto, o programa de escola em tempo integral e com dinheiro disponível, 4 bilhões de reais, resta esperar o engajamento dos prefeitos, dos governadores, dos gestores, das gestoras estaduais e municipais de todo o Brasil para esse programa avançar. E vai ser, sem dúvida, nós vamos contar essa história aqui em 2027, de 2026 para 2027, sobre os avanços, porque vai ganhar um ritmo tão acelerado de engajamento e de compromisso dos gestores municipais, porque essa base tem que ser puxando os municípios. Então, o êxito vai ser, sem dúvida, Beto Almeida, garantido com esses investimentos e também pela disposição, pela determinação do cearense Camilo Santana em fazer essas transformações que o ensino público brasileiro tanto precisa. Olha só, Luzenor, eu estava até olhando aqui, por exemplo, quais os estados que têm mais avançado, inclusive, né? Mas, por exemplo, aqui o Ceará, claro, tem sido um bom exemplo, mas surpreende também Pernambuco. Pernambuco, que é outro bom exemplo. 62,5% dos alunos de ensino médio de Pernambuco hoje estão em tempo integral. Olha que coisa bacana.